Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa, e irei explicar para você como utilizar a técnica de sublinhar e esquematizar um texto. Vamos lá? Segundo Andrade, a técnica de sublinhar pode ser desenvolvida a partir dos seguintes procedimentos. Preste bem atenção. Leitura integral do texto. É necessário que você leia, faça uma leitura integral do texto que você pretende estudar. Esclarecimento de dúvidas e vocabulários, termos técnicos e outras. Releitura do texto, sublinhando as ideias principais. Assinalar com simbologia as passagens mais significativas. E ler o que foi sublinhado para verificar se há sentido. Reconstruir o texto em forma de esquema ou de resumo. Essa é a orientação que Andrade passa em relação à técnica de sublinhar. Já Salomão, ele apresenta algumas regras para a elaboração de esquemas. São fidelidade ao texto original, deve conter as ideias do autor, estrutura lógica do assunto, organizar as ideias, a organização das ideias a partir das mais importantes para as consequentes, adequação ao assunto estudado, o esquema útil é flexível, ou seja, adapte-se ao tipo de matéria que se estuda, utilidade do seu emprego, o esquema deve ajudar e não atrapalhar, e cunho pessoal. Cada um faz o esquema de acordo com suas tendências, hábitos, recursos e experiências pessoais. Eu vou apresentar para você o sublinhar e o esquematizar de um parágrafo. Eu acho que você, se você pretende, né, se dedicar ao estudo de textos, é bom começar do pequeno, do parágrafo, depois ir para um texto e depois, quem sabe, um livro. Então, essa prática constante vai ajudar muito a você estudar o texto. Vamos ao exemplo. Eu coloquei aqui um parágrafo para você entender. O silêncio em sala de aula. É muito importante guardar silêncio exterior para não distrair os outros e silêncio interior para não distrair a si próprio. O silêncio interior consiste em deixar para fora da sala todo o problema que nada tem a ver com a aula. É este silêncio interior que permite concentração mais profunda e menos cansativa. O silêncio exterior cria o clima necessário ao bom entendimento da aula. Agora, com esse parágrafo, você deve fazer o quê? O sublinhar. Então, como eu sublinhei esse parágrafo? Primeiro fui buscar o quê? A ideia principal. De que trata esse texto? Silêncio em sala de aula. Observe aí que trata sobre silêncio em sala de aula. Quais são as ideias-chave que norteiam a ideia principal? De que ele trata? Do silêncio exterior e do silêncio interior. Então, se você observar, o que complementa o silêncio exterior? Ele diz que o quê? Não distrair os outros. E já o silêncio interior? Não distrair a si próprio. E ele explica sobre cada um, ó, que o silêncio interior é deixar fora todo o problema que nada tem a ver com a aula. E lá embaixo ele coloca silêncio exterior. E o silêncio exterior cria o clima necessário para o bom rendimento da aula. Então, o silêncio interior não distrai a si próprio e o silêncio interior deixar fora todo o problema que nada tem a ver com a sala. Certo? Como, então, eu elaboraria o esquema? De que trata o texto? O silêncio em sala de aula. Elaborei um exemplo, esse esquema. Ó. As duas ideias secundárias principais: silêncio exterior, silêncio interior. O que ele diz sobre silêncio exterior? Não distrair os outros, criar o clima ao bom rendimento da aula. E o silêncio interior? Não distrair a si próprio, deixar fora problemas que nada tem a ver com a aula. Eu poderia também, ó, fazer um esquema dessa forma. Um gráfico. Silêncio em sala de aula,
silêncio exterior, silêncio interior. Silêncio exterior não distrai os outros e silêncio interior não distrai a si próprio. E elaboraria um resumo simples desse parágrafo aí. Silêncio em sala de aula, silêncio exterior, não distrair os outros. Criar o clima ao bom rendimento da aula. Silêncio interior, não distrair a si próprio. Deixar fora problemas que nada têm a ver com a aula. Eu ainda poderia sintetizar muito mais, certo? Essa foi uma pequena explanação para você ter um entendimento da importância do sublinhar e de esquematizar um texto, que facilita na assimilação do texto, certo? Na compreensão do texto. E é muito bom para a elaboração de seminários, ok? Então, não esquecer, certo? Eu agradeço a você ter assistido essa aula, ou essa videoaula, e um grande abraço. Não esquecer também de assistir os demais vídeos do canal Ciência e Pesquisa. Até mais.